Oi, nessa videoaula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a engenharia genética e essa videoaula foi criada pelo Jason, por mim, Marcela, pela Melissa e também pelo Arley, seguindo as orientações do professor Eriques Vargas. Então, para começarmos, o que seria engenharia genética? A engenharia genética é um termo utilizado para poder definir o processo de manipulação de um genes num determinado organismo, isso comumente fora do seu processo natural de reprodução. A engenharia genética é um dos principais pilares da biotecnologia, que consiste em um conjunto de técnicas de manipulação do DNA por meio da recombinação, com o objetivo de fabricar organismos melhorados, visando assim o aprimoramento ou a estruturação genética de uma determinada espécie, seja ela vegetal ou animal, conforme as necessidades científicas. A biotecnologia e a engenharia genética são importantes ferramentas de pesquisas que têm cada vez mais contribuído para o desenvolvimento da sociedade em diversos aspectos. Os processos de indução genética eles possibilitaram que as sequências de bases completas de DNA fossem decifradas. Procedimento esse que facilitou a clonagem de genes, uma técnica que é amplamente utilizada na microbiologia celular como uma forma de identificar e copiar determinado gene no interior de um organismo simples, como as bactérias, por exemplo. Então, quais seriam as principais aplicações? Os avanços da tecnologia, eles proporcionaram cada vez mais, conhecimento sobre o genoma dos seres vivos. Por isso, surgem cada vez mais aplicações sobre a engenharia genética, como, por exemplo, na medicina, na pesquisa, na agricultura e também nas indústrias. Alguns exemplos dessas produções em larga escala seria a insulina, as vacinas e os anticorpos em geral. Os organismos geneticamente modificados também podem ser utilizados para a produção de biocombustível, alimentos como a soja, milho, peixes, entre outras infinitas possibilidades. Então, as bactérias, elas são comumente utilizadas na engenharia genética, pois elas possuem grande potencial biotecnológico. Nesse cenário, os cientistas combinariam fragmentos ou partes do DNA de diferentes organismos por meio de um corte e recombinaria esses genes. Esse processo ele acontece primeiramente com a retirada do DNA de um organismo, que seria o doador, e depois separando esse gene que será utilizado. Para isso, vai se utilizar o plasmídio, que seria pequenos segmentos do DNA circular com uma replicação independente presentes em bactérias. Na engenharia genética, os plasmídios eles são utilizados como vetores de clonagem, transportando assim os genes ou fragmentos do DNA que será clonado dentro de uma célula hospedeira. Os plasmídios eles podem ser modificados para poder carregar novos genes, ou seja, o plasmídio bacteriano ele possui a capacidade de inserir um fragmento de DNA externo dentro do seu próprio genoma. Então, essa técnica ela vai consistir na formação de um DNA que é recombinante. A partir desse DNA recombinante, os plasmídios eles vão ser utilizados para poder multiplicar ou expressar o gene de interesse, sendo possível também utilizá-los na produção de grandes quantidades de proteínas. A transgenia, ela trata-se de uma evolução do melhoramento genético convencional, visto que ela vai permitir características de interesse agronômico entre diferentes espécies. Isso quer dizer que essa tecnologia ela vai permitir aos cientistas que eles isolem os genes de micro-organismos e transfiram para as plantas com o objetivo, por exemplo, de torná-las mais resistentes a doenças ou até mesmo mais nutritivas, entre inúmeras outras aplicações. Os transgênicos, essa palavra transgênico é um sinônimo para a expressão de organismo que foi geneticamente modificado, sigla OGM. É um organismo que recebe um gene de outro organismo doador. Essa alteração no seu DNA vai permitir que ele mostre uma característica que ele não tinha antes. Na natureza sempre ocorrem e ainda ocorrem alterações ou mutações que são naturais.
Em 2014, se completam 2 décadas do desenvolvimento do primeiro produto alimentar que foi geneticamente modificado do mundo. Foi um tomate com maior durabilidade criado na Califórnia. Então, os benefícios para o meio ambiente. O uso dessas técnicas, no caso da engenharia genética, vai apresentar como principal benefício a diminuição dos impactos do homem sobre a natureza. As lavouras transgênicas, além de seguras para o meio ambiente, vão oferecer o benefício em relação às convencionais no que se diz a respeito à preservação do planeta. Isso vai acontecer porque as plantas transgênicas disponíveis no mercado, elas diminuem a necessidade de aplicação de defensivos agrícolas para poder combater as pragas, igual foi citado antes. Essa recombinação ela pode ajudar na resistência. O alimento ele pode ficar mais resistente, não precisando assim tanto de agrotóxicos. Assim vai se gastar menos água na preparação desses agrodefensivos e também menos combustíveis nos tratores e máquinas que seriam utilizadas para poder aplicar esse produto na lavoura. Agora a lista de plantas que foram modificadas geneticamente e são aprovadas para comercialização. São elas soja, milho, algodão, feijão, eucalipto e a cana-de-açúcar. Agora voltando para a engenharia genética, abordando um novo tópico, dessa vez a clonagem. Uma definição que foi proposta em 1903 para o que seria clonagem é uma população de moléculas, células ou organismos que se originaram de uma única célula e que são idênticas à célula original e entre elas. A clonagem ela é então um método muito comum na propagação e aumento de algumas espécies na natureza, como as plantas por meio de brotamento ou reprodução por estaca, ou também as bactérias, organismos que vão realizar a reprodução assexuada, além também de ser uma técnica utilizada, no caso do nosso tópico, engenharia genética. Na espécie humana, os clones naturais seriam os gêmeos idênticos que vão se originar de uma divisão de um único óvulo fertilizado. Mas a grande revolução da clonagem, que abriu caminho para essas possibilidades de clonagem humana em laboratório, veio por meio de estudos feitos com a ovelha Dolly em 1996, mostrando assim a possibilidade de clonar um mamífero, isto é, produzir uma cópia geneticamente idêntica a partir de uma célula somática diferenciada. A grande notícia da Dolly foi justamente a descoberta de uma célula somática de mamífero já diferenciada que poderia ser reprogramada ao estágio inicial. Isso foi conseguido por meio de uma transferência de núcleo de uma célula somática da glândula mamária da ovelha, que originou a Dolly, para um óvulo enucleado, ou seja, um óvulo que teve o seu núcleo removido. Surpreendentemente, esse óvulo, ele começou, essa célula somática, ela começou a comportar-se como um óvulo recém-fecundado por um espermatozoide. Isso provavelmente ocorreu porque o óvulo, quando foi fecundado, ele tem mecanismos que nós ainda não conhecemos, o que reprogramou o DNA de modo a tornar todos os seus genes normalmente ativos, o que ocorre no processo normal de fertilização. Para a obtenção de um clone, esse óvulo enucleado, no qual foi transferido o núcleo da célula somática, foi inserido em um útero de outra ovelha. No caso, a clonagem da humana, no caso da clonagem humana reprodutiva, a proposta seria retirar-se o núcleo de uma célula somática, que teoricamente poderia ser qualquer tecido de uma criança ou adulto, e inserir isso no núcleo de um óvulo e implantar no útero, o que funcionaria como uma espécie de barriga de aluguel. Se esse óvulo se desenvolver, nós teremos um novo ser com as mesmas características físicas de uma criança ou adulto que foi retirada dessa célula somática. Seria um gêmeo idêntico nascido posteriormente.
A clonagem, ela é um procedimento de grande importância. No entanto, essas técnicas elas esbarram em algumas limitações, sendo necessários maiores estudos sobre seus possíveis resultados e também consequências. A utilização de células embrionárias em alguns processos é um dos principais problemas enfrentados, pois muitos consideram que estão sendo retiradas as células de pessoas em potencial, levando assim a diversos debates sobre os limites éticos. Os tipos de clonagem. Ao todo, existem 4 tipos diferentes de clonagem. São eles: a clonagem natural, que seria o processo no qual o zigoto vai se dividir, dando origem a 2 zigotos independentes, possuindo o mesmo genomas, que seriam os gêmeos univitelinos e gêmeos idênticos. A clonagem induzida. Ela é realizada artificialmente em laboratórios pela reprodução assexuada utilizando 2 células mães que produzirão seres idênticos ou clones. A clonagem reprodutiva, que vai consistir na remoção do núcleo de um óvulo e substituição por outro núcleo de outra célula somática, tendo assim um embrião transferido para um útero de fêmea para se desenvolver, aquele caso da Dolly. E a clonagem terapêutica, utilizada na reprodução de células-tronco. O processo é semelhante à clonagem reprodutiva, porém não é introduzida no útero. Essas foram as referências utilizadas para o trabalho. Muito obrigada!